Então, pessoal, tem se tornado cada vez mais evidente a percepção de que o Brasil está embarcando no caminho errado do ponto de vista geopolítico, com o Lula no poder, muito bem assessorado, diga-se de passagem, pelo senhor Celso Amorim, que é um Itamaraty paralelo dentro do governo. Porque o Brasil tem se aproximado de forma muito perigosa dos piores políticos deste mundo, dos países mais ditatoriais que mais cerceiam a liberdade humana, tais como Rússia, o próprio pessoal do Hamas agora, mas também China, Irã, Venezuela, o Daniel Ortega lá e tantos outros, né, Nicarágua, tantos outros governos lamentáveis com os quais o Lula tem um histórico de aproximação, mas que se tornam mais perigosos agora, em que o mundo se torna meio que um barril de pólvora, com várias tensões geopolíticas se acumulando. Vamos dar uma olhada nessas análises que classificam aqui, por exemplo, né, o Brasil sendo encaixado nesse eixo do mal mundial aqui, e além disso, como se não fosse o suficiente, o Brasil ainda votou contra um texto lá na OMS pedindo a libertação de reféns do Hamas aí, né? Embora tenha sido aprovado sem a ajuda do Brasil, é claro. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual é a questão aqui principal? Aqui eu estou lendo uma notícia do site do Diário do Poder, mas acho que eles estão repercutindo isso de outro site, é do Estado de São Paulo, né? Então, olha, opinião do Estadão repercutida aqui, e também essa opinião do antagonista. A mídia, de forma geral, já está aceitando essa realidade que nós já vimos alertando há algum tempo. O Brasil está se aproximando perigosamente do que há de pior neste mundo aqui, né? Então, o pessoal aqui coloca a situação de que principalmente o Celso Amorim tem levado o Lula a algo que eles classificam como um pântano moral no qual o petista pode se afogar, né? Eu discordo quanto ao Lula se aproximar da gentalha mundial, política mundial, por influência do Celso Amorim. É claro que não, o Lula gosta dessa gente, ele sonha ser um Daniel Ortega, ele sonha ser um Vladimir Putin, por que não? Então o Lula gosta desses caras, não é esforço nenhum para ele ser amiguinho, se aproximar deles. Não é o Celso Amorim que está fazendo a cabeça do Lula, não. O Lula deliberadamente está escolhendo se aproximar dessas pessoas como aconteceu no passado aqui, né? Então, o que eles colocam é o seguinte, que esse ponto específico é a grande preocupação da esquerda midiática. Eles não estão preocupados com a imagem do Brasil, nem nada disso, né? Estão preocupados aqui com a queda na popularidade do Lula, porque, de acordo com o texto, né, esse ponto específico afasta os moderados, prejudica os índices de popularidade e causa até mesmo uma certa repugnância em relação ao governo, né? Então, aqui eles falam de forma específica da invasão da Ucrânia pela Rússia, que é um tema, vamos lá, né? Tem mais de 2 anos, já era para estar pacificada essa questão. Já se tem um lado certo e um lado errado nessa história desde o princípio. Ficar passando pano, relativizando a invasão da Ucrânia, falando que a Rússia agiu em legítima defesa ou algo do tipo, ou ficar defendendo, sendo um arauto de um cessar-fogo nesse momento, com a manutenção das fronteiras de guerra, isso é um absurdo total e é evidente, né? Mas é justamente isso que o governo Lula tem feito, inclusive com convite para o Vladimir Putin vir ao Brasil para participar do G20, prometendo que ele não vai ser preso e coisas do tipo aí, né? Então, o que acontece? Eles afirmam que, na verdade, o grande ponto é que o Lula se aproxima desses países porque eles são anti-americanos, né? E anti-Europa também neste momento aqui. E por isso, com esse objetivo, o governo pode até se aproximar de uma teocracia que viola direitos de gays, de mulheres de forma sistemática, como o Irã, né? Também aqui
outros governos como a Venezuela, né, que tornou a população completamente miserável, né, ou um país em uma forte crise como Cuba também, que eles têm em comum, eles são contra os Estados Unidos de forma geral aí, né? Mas esse, obviamente, não é o único ponto dessa história aí, né? Não estamos falando apenas de ser anti-americano. O principal ponto realmente é que o Lula quer ser como esses caras, esses ditadores. Ele sempre quis, sempre foi o sonho dele conseguir fazer o que o Hugo Chávez fez na Venezuela, o que o Fidel Castro fez lá em Cuba também, ou que o Daniel Ortega fez na Nicarágua. São os exemplos que o Lula adoraria servir aí, né? Então, parece aqui que, por algum motivo, o Lula e o Celso Amorim acreditam ser capazes de conseguir negociar a paz lá na Ucrânia e com a Rússia, né? Ou então na faixa de Gaza, né? Para ganhar o prêmio Nobel. Uma palhaçada com certeza, né? O que eles têm conseguido na prática fazer é queimar o filme do Brasil e, é claro, do próprio Lula com líderes ocidentais que não estão nada satisfeitos com essa história aí, né? Aliás, até líderes de esquerda, como o próprio Gabriel Boric, meu xará, né, presidente do Chile, que é de esquerda, porém mais moderado, já criticou o Lula por conta dessa posição política dele aí, de forma geral, né? Então, o grande ponto aqui que se coloca é que esse cenário geopolítico que se desenha e no qual o Brasil se alia com o que há de pior no mundo, está prejudicando a própria popularidade do Lula e levando o presidente da República para um pântano moral do qual ele não vai conseguir sair. E aqui se reforça o grande temor dessa galera, que não é o Brasil entrar do lado errado de uma guerra, o Brasil ficar queimado do ponto de vista geopolítico, perder aquela neutralidade que sempre foi muito característica dele e tudo mais. Não, né? A preocupação deles aqui é que, na verdade, em 2026 o Lula pode perder por conta disso, porque a mixaria que foi a diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro poderá ser revertida por conta de pessoas que vão antipatizar com o Lula, dadas essas suas opiniões. E é o que nós temos visto. Esse tipo de reportagem nada mais é do que uma resposta da mídia à queda da popularidade do Lula, que tem sido documentada fartamente por várias pesquisas. Então a mídia está querendo dar o recado para o Lula, apontar os problemas que mais impactam na sua popularidade. E eu sou um que tenho defendido com consistência, mesmo quando isso não aparece nas descrições das pesquisas, que o que tem derrubado a popularidade do Lula é a questão geopolítica de fato, especialmente de Israel, que está mais recente, está mais fresca na cabeça das pessoas, né? A popularidade do Lula, que já era baixa entre os evangélicos, por exemplo, que tem uma ligação forte com Israel, desabou por completo depois das falas do Lula, né? Então, obviamente, isso aqui vai causar problemas para a popularidade do Lula. Mas antes fosse apenas isso, um tanto melhor, que ele se queime e realmente fique com o filme torrado por completo. O problema mesmo é o Brasil se alinhando a esse tipo de ditadura, de país problemático para a própria população e para a paz mundial. Imagina só, dentro dos BRICS, aí você tem a Rússia que está fazendo uma guerra agora, a China que está brincando de ficar cercando Taiwan, sempre ameaçando a ilha, você tem o Irã ingressando também, que dispensa comentários, e vários outros países que o Lula gostaria de ver ali dentro e que são terrores do ponto de vista político, né? E aí, para engrossar esse caldo ainda, foi feita uma votação lá no pessoal da OMS aqui pedindo a inclusão dos reféns mantidos pelo Hamas numa ação que condena as ações de Israel em Gaza, né? Ou seja, a ideia aqui seria, de fato, colocar aqui, e isso foi a delegação israelense que colocou, porque tem aqui um texto original com vários países árabes, né, apoiado pela Rússia, por Cuba, por Venezuela, esse povo que o Lula se alinha aqui, para criticar Israel. Aí a delegação israelense conseguiu colocar de última hora, na quinta-feira agora que passou, dia 30, né, uma alteração à resolução, incluindo a exigência de liberação incondicional dos reféns mantidos
pelo Hamas, né? E é claro que o Brasil votou contra esse ponto de forma específica aí, né? Essa mudança aí no texto foi aprovada por 50 votos favoráveis contra 44 votos favoráveis, né? E é óbvio que o Brasil votou contra essa história aí, envergonhando o país mais uma vez e novamente colocando o Brasil do lado errado dessa história. Esse é o pior problema, que se dane a popularidade do Lula, que ela caia até o fundo do poço. O problema é essa herança negativa, geopolítica, diplomática que o Brasil vai carregar após o fim desse desgoverno Lula, amparado muito de perto pelo seu muito amigo Celso Amorim. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.